É muito bom a semana de consagração, porque às vezes nós estamos buscando certas direções para a nossa vida, e é nesse momento que a gente pode calar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Eu lembro de muitos momentos que tive no seminário, e na semana de consagração foi ali que Deus ministrou muito ao meu coração, onde pessoas passaram ministrando a palavra de Deus, falando do seu campo, do seu trabalho, e Deus me deu várias oportunidades de ouvi-los e também de crescer através daqueles momentos. Espero que nesta manhã Deus possa fazer o mesmo conosco, continuar ministrando o nosso coração e edificando cada um naquilo que Ele tem como propósito para a vida de todos, porque todos nós que estamos aqui temos um propósito, tem um alvo que Deus já determinou para ser alcançado. Nós queremos alcançar esses alvos, amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos. Quem não sabe, Atos é o livro que nós estamos traduzindo para a língua foniquê no momento. Nós não estamos no capítulo 20 ainda, mas nós vamos ler o capítulo 20 de Atos. Texto talvez conhecido de todos, mas a palavra de Deus sempre ela é viva e ela sempre ministra ao nosso coração. A partir do versículo 17 até o versículo 27, que é onde Paulo conclui a sua instrução a esse grupo de presbíteros da igreja de Éfeso. Leiamos então a palavra de Deus. De Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Que Deus nos abençoe pela sua palavra. Então, como já falei, nós temos um propósito determinado por Deus. Todos nós somos vocacionados pelo Senhor para cumprir com esta missão, para fazer a vontade de Deus neste mundo. Temos uma vocação específica. Alguns para pastores, outros irão aos campos transculturais, outros ficarão em suas igrejas servindo ao Senhor. É a vocação que Deus nos deu. E é interessante que, se nós voltarmos o tempo para o dia em que Deus ministrou o nosso coração, essa direção, esse chamado específico de ir ao seminário, preparar-se e buscar uma direção já para onde Deus iria nos encaminhar ou iria nos usar, naquele momento certamente, talvez não todos ou talvez todos, relutou com Deus, tentou voltar atrás, tentou dizer não a Deus.
Eu passei por essa experiência, por isso eu acho que quase todo mundo passou. Às vezes eu acho que todo mundo passa por essa experiência, né? Eu não sei se é verdade, se todos passam, mas eu passei. Eu não queria, de fato, ser missionário. Na verdade, de início, ser pastor. Mas aí Deus, como Ele é soberano, e ninguém resiste à vocação, ao chamado, aquilo que Deus tem para a sua vida, ninguém tem condições de dizer não a Deus. E a prova disso é o relato bíblico, que nos deixa conscientes de que nós não temos condições de dizer não a Deus, pela vida daqueles que Ele chamou, como Moisés, Jeremias, Isaías e tantos outros que passaram seguindo a Deus e nos deixando o seu testemunho, e isso está gravado nas Escrituras, e de forma irrevogável, de forma incontestável, nós temos que também nos dobrar diante desses testemunhos. Porque cada desculpa é respondida por Deus com uma resposta concreta e uma solução para o nosso problema. Ou uma chibatada concreta. Pode ser também, né? Deus sempre, quando Ele bate, Ele assopra. Então a gente não tem como dizer não a Deus. E o livro de Atos, ele é muito importante para essa compreensão nossa como vocacionados do Senhor, para o nosso ministério. Isso porque ele nos traz um valor, uma grandiosa lição daquilo que aconteceu na história da igreja, no início da igreja, de como as coisas aconteceram, de como foi o desenvolvimento da igreja na vida dos discípulos, na ação do Espírito Santo em suas vidas, na concretização do ministério que Deus tinha colocado para cada um deles. E esse livro é tão importante para a gente, primeiramente porque ele é um livro teocrático. É um livro que exalta a soberania de Deus. É um livro que mostra que Deus está no controle de tudo, que Deus está de forma harmônica, organizando e concretizando todas as coisas. Por isso, ele exalta a soberania de Deus, mostrando que Deus jamais se surpreende, Deus jamais se corrompe e que Ele é imutável. Aleluia. Nas suas promessas, nos seus desígnios, no seu caráter e em essência. Deus, Ele é imutável. Então esse livro é um livro teocrático que mostra essa grandeza e soberania de Deus. E além de ser teocrático, é um livro fidedigno. Nós podemos crer na fidelidade das Escrituras, amém? Eu creio que o liberalismo ainda não chegou nos nossos corações. Então é um livro fidedigno. Por quê? Porque ele mostra a fidelidade de Deus. O Senhor Jesus, antes de ir à cruz, ele falou para os discípulos que ele mandaria o Paracletos, o Consolador, o Espírito da verdade, que conduziria a igreja a Cristo. E isso acontece no capítulo 2 de Atos. O Espírito Santo vem sobre os discípulos. Então a promessa de Deus se realiza, se concretiza na vida dos discípulos. Capacita os discípulos e a igreja com poder e autoridade para servi-lo. Então é um livro teocrático, é um livro fidedigno, é um livro que apresenta esse Deus soberano agindo na história da igreja e agindo em nossas vidas de forma particular, levando-nos à concretização da vontade soberana dele. Por isso nós temos que abrir o nosso coração e deixar esse Deus soberano conduzir as nossas vidas. Este livro ele fala da vida dos apóstolos. E até o capítulo 9 nós temos o destaque de muitos apóstolos, mas a partir do capítulo 9, e em especial do capítulo 13, nós teremos um destaque especial ao apóstolo Paulo, onde Lucas ele revela o ministério do apóstolo Paulo, que Paulo entra na história por uma forma não muito agradável, já consentindo na morte de Estevão, tomando uma carta para perseguir os cristãos, para colocá-los na prisão. Mas é nesse momento em que Paulo já está sendo confrontado, que Paulo já está sendo quebrado
pela ação do Espírito Santo. Os judeus que estavam perseguindo a igreja também estavam sendo quebrados pela ação do Espírito Santo, porque eles estão vendo que esses cristãos, esses discípulos, eles preferem a prisão, eles preferem a morte do que negar a Cristo. Então eles já se veem diante desse testemunho forte e poderoso. E eu creio que o Espírito Santo já começa a trabalhar no coração de Paulo. E Paulo então segue para o caminho de Damasco. E no caminho de Damasco acontece algo surpreendente. E Paulo nunca imaginou que isso poderia acontecer na sua vida. Ele encontra-se com o Senhor. A sua vida é transformada. Ele agora passa de perseguidor a perseguido. Mas naquele momento, Paulo tem uma experiência em comum com Deus, sobrenatural. E Deus leva ele, então, para dentro da cidade. Já levanta Ananias para ir até Paulo e orar por Paulo, para que os seus olhos fossem abertos. Pois Paulo estava cego, não podia enxergar naquele momento. E aí Ananias questiona, mas Deus, esse é o cara terrível dos nossos tempos. Ele é o cara que está dominando todas as facções terroristas, digamos. É o cara que ninguém quer sentar com ele. Né? Imagine, há alguns anos atrás, você sentar com Bin Laden, né? Ou com o chefe da facção Al-Qaeda. Imagine você sentar com esses caras. Uma vez eu estava lá no Senegal, descansando alguns dias. E quando eu percebi, eu estava sentado ao lado do filho de Bin Laden, que a construtora Bin Laden estava trabalhando no aeroporto do Senegal. E aí me disseram que ele era o filho do cara. Bom, ele não tem nada a ver com Bin Laden, mas deu um medo no coração, porque a gente associa as coisas, né? Mas ele é super gente boa, então foi só medo e passou rapidinho. Né? Então imagine, Ananias se sentiu numa situação assim muito incomodada e ele disse, não Deus, não posso fazer isso, Senhor. Vai, porque este é para mim vaso escolhido, instrumento que eu escolhi para levar o meu nome diante de reis, diante de príncipes, diante de todo o povo. E Ananias vai e faz aquilo que Deus determinou para fazer. E assim o apóstolo Paulo, ele toma o evangelho como estilo de vida, ele passa a divulgar, a promover, a propagar o evangelho em todos os lugares. Então o apóstolo Paulo se torna uma evidência no mundo cristão daquela época, porque ele estava em todo o tempo promovendo o evangelho através da sua vida. E Lucas, como historiador, ele dá uma atenção especial ao ministério de Paulo, especialmente a partir do capítulo 13, quando ele começa a relatar as viagens missionárias. E essa narrativa de Lucas, ela é usual e histórica, porque ele entra em detalhes, ele apresenta de uma forma completa, e também ele estava presente. Em muitos momentos Lucas vai dizer nós. Então ele estava presente acompanhando o apóstolo Paulo junto, e isso torna a coisa mais real, porque ele escreveu do que ele viu. Porém, neste momento o apóstolo Paulo está na sua terceira viagem missionária. Ele já tinha passado pela Macedônia, Troade e agora chegou a Mileto. E lá em Mileto, como diz o texto, ele mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso, onde ele ficou cerca de 2 anos pregando, ensinando, falando, mostrando o amor de Deus para aquele povo. Mas Paulo tinha um carinho especial por esta igreja, ele tinha uma atenção especial, porque era uma igreja viva, operante, com uma liderança forte. E ele chama esses até lá para dar um acompanhamento pastoral, né? Para mostrar como eles devem continuar fazendo a obra. Isso é muito bom para nós. Então, um seminarista, ou um pastor, ou um missionário que está no campo, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de ouvir aqueles que têm mais experiências e sentar também para ser instruídos nas suas estratégias de como fazer a obra. Porém, isso é muito bom para as nossas vidas também.
E aqui nesta reunião, Paulo começa a apresentar a eles algumas características imprescindíveis na realização de um bom ministério. Todos nós queremos ter sucesso na vocação que Deus nos confiou. A gente não quis aceitar lá atrás, mas agora a gente quer fazer a coisa com qualidade, não é verdade? A gente quer fazer a coisa que agrade a Deus. E aí nós precisamos de alguns pré-requisitos vivos nas nossas mentes para que isso possa acontecer. Então Paulo vai fazer todo esse discurso que vai já terminar toda a sua história com a igreja de Éfeso, no versículo 35, onde todos choram e se despede de Paulo ali, porque simplesmente pela palavra que Paulo disse, vocês não verão mais o meu rosto. Então eles amavam Paulo e queriam continuar com Paulo, porém Paulo diz, olha aqui a nossa despedida. E assim, nesse momento, Paulo apresenta essas características, esses pré-requisitos imprescindíveis no ministério cristão. No versículo 18 e 19, nós temos Paulo já nas suas primeiras palavras com esse grupo de irmãos, quando o texto diz, e quando se encontraram com ele, disse-lhes, vós bem sabeis. Isso é uma questão muito importante no texto, porque ele traz a consciência dos irmãos. Vocês me viram como eu estive agindo entre vocês. Como foi que me conduzi entre vós o tempo, ou todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Paulo está falando de sua convicção. Paulo está trazendo diante dos irmãos que ele tinha convicção de que Deus o chamou. E essa convicção era algo importante para Paulo. Porque essa convicção o fazia se comportar de tal forma. Porque quando a gente faz a coisa de qualquer forma ou por outra motivação, a gente faz de qualquer jeito. Mas quando a gente sabe que Deus nos chamou e estamos convictos, o nosso primeiro desejo é agradar a Deus. Então a nossa convicção deve ser algo vivo, e Paulo tinha convicção disso. E ele traz à tona à igreja de Éfeso essa convicção ministerial que ele tinha. E essa convicção se dá por meio do seu comportamento, é mostrado através do seu comportamento irrepreensível. Paulo, ele se mostrava irrepreensível. Ninguém tinha do que falar de Paulo. Sabe por quê? Porque Paulo tinha a convicção de que servia ao Senhor. Ele não servia a igreja de Éfeso, ele não estava servindo a igreja de Jerusalém, ele não estava servindo a igreja de Antioquia, ele estava servindo primeiramente ao Senhor. E Nete ontem falou da questão de serviço através da expressão diaconia, né? Onde você serve ao outro. Mas Lucas não usa o termo diáconos, que serve para ilustrar o meu serviço de ajudar aquele que está necessitando, aquele que precisa de ajuda. Nem também o outro termo no grego que serve também para expressar serviço ou servo, que é o leitorgos, que nós podemos ver lá em Atos 13, onde Paulo servia a igreja, ele abençoava a igreja. Esse termo é mais para abençoar. Lucas usa aqui o termo que Paulo falou de forma clara, doulos. Então ele dizia, vós bem sabeis como me conduzi em todo o tempo entre vocês, sendo escravo do meu Senhor. Sendo escravo do meu Senhor. Sendo aquele que conhece pessoalmente esse Senhor, que anda com Ele, que tem um relacionamento com Ele,
que tem um relacionamento com Ele e por isso se tornava irrepreensível, porque a convicção de Paulo falava mais alto. Luz de Cristo. E o seu maior desejo era realizar a vontade dele. E Paulo se apresentou sempre dessa forma. Nós, se formos olhar as cartas paulinas, de início ele já começa a dizer: eu, Paulo apóstolo, ou eu, Paulo servo do Senhor Jesus. E ali sempre ele está usando doulos. Eu, aquele que está submisso à vontade de Deus. Isso faz toda a diferença, irmãos, no nosso ministério. Porque quando a gente começa um ministério como servo, como aquele que está submisso à vontade de Deus, a gente faz tudo para Deus e da forma que Deus quer. A nossa vontade é jogada de lado, a gente deixa de fazer aquilo que agrada o nosso coração para fazer aquilo que agrada a Deus. Paulo tinha essa consciência de que a mão de Deus estava sobre a vida dele e que a vida dele estava nas mãos de Deus, dirigindo para todo lugar. Irmãos, é muito bom viver dessa forma, porque vivendo dessa forma, a gente sabe que Deus vai agir nas nossas vidas e que nós seremos instrumentos de Deus para a glória do seu nome. Porque Ele é Senhor. Nunca inverta o que muita gente tem feito hoje no ministério. Invertendo, colocando Deus como aquele que serve. E nós como os senhores. E coloca Deus na parede e diz: faça, Senhor, eu te ordeno. Não faça isso. Viva debaixo do cuidado soberano de Deus. Porque quando a gente vive dessa forma, nós compreendemos que Deus é soberano, que Ele está acima de tudo e que com Ele tudo é possível. No nosso ministério nós podemos realizar grandes coisas se tivermos essa consciência de Deus agindo em nossas vidas. Porque nós não somos nada, como cantamos e como Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 29, que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. O nosso dever é se humilhar. Somos escravos e que tenhamos o sentimento de escravos de orelha furada, que serve por amor. Já recebemos a carta de liberdade, mas vamos servir por amor, porque Ele é o nosso Senhor. Que Deus nos dê essa convicção de fazermos dessa forma, porque assim iremos avançar, iremos conquistar, assim iremos fazer tudo para a glória de Deus, como diz 1 Coríntios capítulo 10, 31, que diz: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Agora, lembre-se que você tendo convicção, você estando debaixo do cuidado soberano de Deus, você estando assim sob total cuidado de Deus, você pode passar por situações adversas. Isso não vai te evitar das situações difíceis. Mas uma coisa é certa, que no momento difícil, a graça de Deus está lá operante na sua vida. Mas você vai passar por essas situações. É claro, isso é inevitável. Eu tenho isso, passei isso no meu ministério, tenho passado e sei que vou continuar passando. As lágrimas, as dores, a rejeição, a hostilidade à palavra de Deus, isso é inevitável. Todos nós vamos enfrentar isso no campo. Quando eu fui para Guiné-Bissau no ano de 2006, eu decidi de início viver como povo. Eu estava como solteiro no campo, então aquela dificuldade toda, mas há uma alegria no coração, porque os primeiros dias é só alegria, é só festa, irmãos,
Ninguém vê que o povo está sujo, que tem muito lixo na rua, que tem muita doença, que o povo está cativo àquela escravidão religiosa. Você está amando mais o povo, o sonho que você tinha estava se tornando realidade, de comer com o povo, de falar a língua do povo, de se relacionar com aquele povo. Então tudo isso era muito bom, muito gostoso. E graças a Deus isso durou 8 meses. Oh, glória! Duraram 8 meses, foram 8 meses de muita alegria. E depois disso, sabe, caiu a ficha. E aí foi só desânimo. Foi só desânimo. E a primeira coisa que vem à mente, o coração é o quê? O que estou fazendo O aqui? que eu estou fazendo? A vontade é? Embora. Para casa. Vamos embora. É isso mesmo. Mas fica aqui um conselho. Antes de voltar para casa, vá orar. E aí naquele momento que Deus ministra o meu coração, falando de que Ele me chamou, que Ele me queria entre o povo suniqueiro. Eles não querem, na verdade, a palavra. Deus sabe disso. Não é algo alheio ao conhecimento de Deus. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe da dificuldade enfrentada. Tudo Ele sabe. E ali Deus falou ao meu coração aquilo que Ele tinha falado no momento em que inclinou o meu coração ao povo suniqueiro. E aí a convicção foi mais forte. Diante da situação. Porque é essa convicção que nos faz superarmos os desafios, as dificuldades, o desânimo e a perseguição. Paulo, ele deixa bem claro no texto, nos versículos que lemos, que ele estava sendo perseguido, que ele passava por lágrimas, mas que ali ele estava ciente disso e ele estava servindo ao Senhor. Eu servi diante das lágrimas e das perseguições que me vieram ou me sobrevieram por meio das ciladas que os judeus prepararam para mim. Paulo, ele sabia, ele estava dizendo, eu servi diante de tudo isso. E o testemunho é esse: vocês vão passar por perseguição, mas continue servindo assim como eu servi. Vocês vão desanimar, mas continue servindo, porque as lágrimas é resultado de desânimo. Continue servindo. E ali Paulo mostrou para eles claramente que quando surrado, que quando desprezado, abandonado, preso, em qualquer situação, ele estava servindo, ele estava submisso à vontade de Deus. Paulo passou por uma situação difícil e ele tinha um espinho na carne para lhe mostrar que ele era humano, pecador e que ele precisava de Deus e que ele era doulos, ele não era curios, ele não era senhor, ele era escravo. Paulo chega: Deus, tira esse espinho da minha carne. Eu que estou te servindo com tanta dedicação, será que eu mereço ter um espinho na minha carne? Poxa, Deus. E o Senhor fala para Paulo: a minha graça te dá. Por quê? O meu poder na sua fraqueza. Paulo, quando você se sente miserável, aí você reconhece de fato que eu sou soberano. É naquele momento que a gente se sente miserável que a gente vê o quanto Deus é grande. Porque enquanto a coisa está boa, fervendo no nosso coração, a gente nem lembra da soberania de Deus, irmãos. A gente nem lembra. Então, por isso, Deus estava ali esmiuçando Paulo, e Paulo soube discernir isso. É tanto que ele ficou quietinho depois, caladinho, servindo ao Senhor, mesmo com um espinho na carne. Se você passar por perseguição, enfrentar as lágrimas, continue firme no propósito de Deus. Então, a convicção de que Deus está te levando para o campo missionário, seja ele qual for. Se for para Guiné-Bissau, melhor. Se for para Guiné-Bissau, melhor. Mas não é o campo, não são as pessoas, não é a empolgação do campo, não é o sustento, não são os intercessores, não é a missão, não é ninguém que te sustenta no campo. É só Deus.
e a convicção que você tem que Ele te chamou e está te levando para aquele lugar. É isso, irmãos. Porque você pode ter o sustento que foi. Eu já vi gente com muito sustento voltar para casa. Você vai com toda a sua família, e eu vejo você voltar. E eu já vi muita gente ir com toda a sua família para o campo e voltar para casa com toda a família. Por quê? Faltou convicção. Faltou certeza de que Deus estava levando para aquele lugar. É uma realidade no campo. Agora, seja também aquele que está comprometido no campo, seja ele no Brasil ou no mundo, com o testemunho do Evangelho. Missionário, servo, que não dá testemunho do seu Senhor, ele não é servo, porque ele sente vergonha do seu Senhor, porque ele tem algum problema. Ele tem que ter essa disposição de ser testemunha, comprometida comprometida com o Evangelho e com Deus, o seu Senhor. E Paulo deixa claro que ele era comprometido com o Evangelho. Comprometido. Nos versículos 20 e 21 nós encontramos Paulo dizendo: jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa. Veja bem o que Paulo diz: coisa alguma proveitosa, e de vos ensinar publicamente. Paulo usa todas as estratégias para testemunhar do Evangelho do Senhor, né? Publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo usava todas as estratégias, certo? Paulo via todas as pessoas e Paulo tinha uma mensagem centrada em Cristo. Uma mensagem cristocêntrica. Vocês estão estudando homilética, sabem muito bem que é preciso ser cristocêntrica a mensagem. Se não for, tem alguma coisa errada. Então, Paulo, ele dá uma fórmula completa de como sermos boas testemunhas do Evangelho. Tem uma frase que o pessoal usa muito, em parte é verdade, mas não completamente. Eu não gosto muito do pensamento, porque ele diz: se preciso, use palavras. Né? Eu acho que as palavras são necessárias. Você tem que viver o Evangelho, claro. E aí você é um médico ou você é alguma coisa, você tem que usar. Um dia você tem que usar. Não é só se preciso, não. É necessário usar as palavras. É indispensável. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Muita coisa acontece com sonhos, milagres, acontecem, mas vá olhar lá atrás, tem algo que levou aquela pessoa ao conhecimento da palavra. Tem algo que levou ao conhecimento da palavra. Então é isso que nós devemos estar cientes de, que o compromisso com o testemunho do Evangelho. Onde você for, seja em qualquer país, claro que você não vai falar abertamente de imediato, de qualquer forma, você tem que ter sabedoria, né? Porque você tem que saber a hora certa de falar do Evangelho. Por exemplo, se você for para o Senegal hoje, você tem que saber o tempo de falar o Evangelho. Se você vai para a Mauritânia, não é qualquer hora que você pode chegar. Eu sou crente, venham cá, eu quero falar para vocês. Vá lá entre os soniqueiros e faça isso. Hoje é mais fácil, né? Mas antes foi mais difícil. Hoje a gente já faz, graças a Deus, são 16 anos. Hoje nós já fazemos isso e trabalhamos com o povo, irmãos, pregando a palavra de Deus. Então, nós precisamos estar comprometidos e este compromisso deve nos levar a uma disposição de agir, de anunciar. Às vezes a gente se acomoda no campo. E Paulo nos dá esse exemplo aqui. Ele nos dá esse conselho de fazermos isso em todo o tempo, como ele falou para Timóteo. Insta, quer oportuno, quer não, pregue a palavra. Paulo não falou só, viva entre o povo, não, pregue a palavra. Temos que ser firmes nisso, de que devemos pregar a palavra. Claro que com sabedoria, eu volto a afirmar.
Então Paulo sabia disso. E outra coisa, quando pregamos a palavra, nós não devemos fazer distinção. Eu fui chamado para trabalhar só com soniquê. Uma multidão de fula ao meu lado, pedindo ajuda e abertos para o evangelho. Eu não vou alcançá-los? Eu tenho que pregar para fulas e soniquês. Eu tenho que pregar como Paulo fez para gregos e judeus. Não existe isso de fazer, não, eu estou aqui só para servir esse povo, para pregar esse povo. Não, irmão. Se você foi chamado, você tem que ter essa consciência de compromisso com o evangelho e de pregar o evangelho a todos os que estiverem diante de você. E Paulo tinha essa disposição. E ele fazia usando todas as estratégias. Ele ia na praça, pregava, tinha liberdade para isso. Ele ia também em outros lugares, pregava, tinha a liberdade para isso. Ia na sinagoga, pregava, tinha liberdade para isso. Se algum soninquê ou algum muçulmano me der a liberdade para pregar na mesquita, eu não vou pregar? Eu prego na mesquita. Eu prego. Eu prego em qualquer lugar e nós temos que estar prontos para isso. Agora, uma coisa é certa, quando você vai dar testemunho do evangelho, e tem muita gente que pensa que missionário não prepara a mensagem, que missionário não estuda a Bíblia, que missionário não faz um estudo exaustivo das Escrituras. Tem muita gente que pensa isso. Vocês vão passar por essa situação quando chegarem diante de certas pessoas. Eles pensam que o missionário está só lá no campo, chega alguém e ele dá o plano de salvação, essa pessoa vai embora. Não é bem assim. Nós temos que ter um conhecimento profundo das Escrituras. E também não se acomode, porque você pode ter esse desejo no coração de se acomodar, de não estudar e de ser levado e sucumbido pelas tantas atividades do campo. Então, para que você pregue e pregue com qualidade, você tem que estar preparado. E aí você tem que estudar não só sobre o seu livro, a sua Bíblia, a palavra de Deus, mas como também você tem que conhecer o que o outro crê. Como no caso o islamismo. Quem vai trabalhar com muçulmanos aqui tem que conhecer o islamismo. Tem um livro aí na mídia, Conhecendo o Islã, um livro muito bom, já li, excelente. Se você ler, você vai ter uma boa bagagem sobre o islamismo. E um outro livro é A Comunidade, a Mensagem e o Mensageiro. Tem na sala da Ana Maria, pode pedir emprestado, ela vai te emprestar. Leia esse livro para quem vai trabalhar com muçulmanos. E hoje, quer queira, quer não, você se depara com muçulmanos em todo mundo que você for. Em qualquer país você vai encontrar um muçulmano lá. Infelizmente, essa é a nossa realidade, tá? Quem vai para o sudoeste asiático, quem vai para a Índia, quem vai para qualquer lugar, vai encontrar um muçulmano. E aí você precisa também alcançar essas pessoas, tá? Deus ama os muçulmanos. E nós precisamos usar todas as estratégias. Daqui a pouco, você já conhece como o nosso trabalho é realizado em Guiné-Bissau. Quais as estratégias que usamos? Não conhece? Ou quase ninguém conhece aqui. Talvez algumas pessoas que estão chegando não saibam. Mas nós usamos as estratégias da educação, da saúde, da tradução da Bíblia, do esporte. De várias formas nós estamos promovendo, pregando o Evangelho. Nós temos que buscar essas estratégias. Ter uma disposição para isso. Porque o Evangelho é o único que pode transformar o coração do homem. Então precisamos pregar o Evangelho. E pregar de forma, como já falei, cristocêntrica. Paulo pregava: venham, a cura em Jesus. Não é isso? Venham, a libertação em Jesus. Era isso que Paulo pregava? O que era que Paulo pregava? Cristo e este crucificado. Não, está aqui no texto. Esse também é no outro texto. Eu prego a esse, o Cristo. Mas Paulo pregava arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. Arrependimento revela que ele é pecador, precisa de Deus. E esse arrependimento é para com Deus. Ele pode estar doente, ele pode precisar de cura, ele pode precisar de libertação, mas primeiro ele precisa de arrependimento, de salvação. E essa salvação é mediante a fé em quem? No Senhor Jesus. Então tudo Paulo canalizava para Cristo. Tudo Paulo levava a Cristo. E aí é onde está o segredo de tanta vida transformada
porque ele levava as pessoas ao reconhecimento da sua depravação, da sua miserabilidade e necessidade de Deus. Então essa mensagem deve ser cristocêntrica e pregada a todos. Mas o Evangelho também, ele é adaptável à cultura sem perder a sua essência. Eu lembro de uma experiência que marcou muito o meu ministério na área de tradução da Bíblia, quando nós estávamos terminando os primeiros cinco capítulos de Lucas, e nós fomos fazer a consultoria. E lá, nosso consultor é um americano, Roger Rick, e eu estava com 3 tradutores naquele dia comigo lá, o Baciro, o Mamacirê e o Húmaro. Então, quando nós chegamos no batismo de Jesus, e naquela frase que Deus diz para Jesus, este é o meu filho, houve um choque, houve um conflito muito grande. Porque o grupo se revoltou, eles já estavam, na verdade, questionando e rejeitando aquela afirmação, este é o meu filho. Porque eles ainda não tinham compreendido de fato como nós entendemos a paternidade de Cristo. O fato dele ser chamado Filho de Deus. E aí eles se reuniram, nos convidaram e pediram para a gente mudar o termo de Filho de Deus para Profeta de Deus, ou para o amado de Deus. E aí tinha que ter muito jogo de cintura, porque você não quer perder o seu grupo de tradutores e também você não quer ferir as Escrituras. Eu não tinha uma resposta de imediato, assim, refleti na questão deles. O meu consultor saiu da sala, ele foi orar com os outros que eram crentes, outras línguas que estavam também passando pela consultoria. Naquele momento Deus deu uma graça assim, especial, uma sabedoria para poder contornar a situação. Então eu coloquei eles no meu lugar, na minha situação. Eu disse o seguinte: vocês são muçulmanos, né? Somos. Se vocês fossem para uma aldeia onde eles são cristãos, e o propósito de vocês fosse islamizar este povo, torná-los muçulmanos, vocês tentaram de tudo, construíram escola, construíram farmácia, falaram do islamismo já há 12, 13, 14 anos, e eles não aceitaram o islamismo porque eles entendem que o Evangelho é o caminho, a verdade é o Evangelho, Jesus Cristo é o Filho de Deus. Vocês mudariam no Alcorão? Então vocês decidiram traduzir o Alcorão para que o Alcorão, traduzido na língua deles, pudesse realmente transformá-los em muçulmanos. E na hora de traduzir o Alcorão, o povo não aceitou porque vocês colocaram que Jesus é profeta de Deus e o povo crê que Jesus é filho de Deus. Vocês mudariam no Alcorão colocando Jesus filho de Deus? Estrafulai. Está repreendido, né? Está rejeitado. Né? Eu rejeito isso. Não mudaríamos. Jesus é o profeta de Deus. Então, aqui é o mesmo caso. Eu não posso mudar porque aqui o texto diz que Jesus é Filho de Deus e Ele é o Filho de Deus. E eu tenho convicção dessa verdade e não posso alterar isso. Deus agiu nos seus corações e eles disseram, então tá bom, vamos continuar. Hoje eles compreendem que Jesus é Filho de Deus. Esse que encabeçou aquela discussão, na última reunião com a equipe, que levamos agora lá de João Pessoa para Guiné-Bissau, quando eles foram entregar a cola, que é uma semente que a gente entrega como sinal de boas-vindas, né, no meio do povo, pedindo a eles para nos receber. E aí o chefe da aldeia perguntou, vocês vão falar que Jesus é Filho de Deus? Eu disse, sim, vamos falar que Jesus é Filho de Deus, porque temos ensinado isso na escola. Aí o Baciro, lá há 4 anos atrás, que não queria colocar Jesus como Filho de Deus, e agora ele entende como é que Jesus é Filho de Deus, que Jesus já existia na eternidade, e que se tornou carne, e que ele é chamado Filho de Deus, porque ele é Deus.
Então, ele explicou para o próprio chefe da aldeia e aí todo mundo ficou calado, aí não era mais comigo, estava afirmando e eu fiquei quietinho, né? Então, Deus age, Deus dá sabedoria, não negocie as escrituras. Né? E a gente sabe que no Brasil hoje, negociar as escrituras é algo rápido, né? A gente busca os nossos próprios interesses. E por fim, Paulo nos diz, se nós queremos um ministério de sucesso, com grandes realizações, nós precisamos depender de Deus. Paulo nos diz no versículo 22 ao 24, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Isso é dependência. Isso é dependência de Deus. Depender do Espírito Santo que age, orienta e dirige a vida daquele que é escravo comprometido com o seu Senhor. Então tem que depender. Depender obedecendo à voz do Senhor. O que o Espírito Santo diz a Paulo? Paulo, o pessoal vai te receber de braços abertos. Vai, que vai ser festa, alegria. Não vá para o campo esperando isso, irmãos. O Senhor Jesus disse, eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Ninguém quer você lá. O povo não quer você. Mas Deus quer. Aí você tem que ir. Você tem que obedecer porque Deus quer. Embora o povo não queira. Um dia o povo vai querer, vai simpatizar, você vai ser agradável ao povo. Mas de imediato, você quer estar lá e Deus também quer que você esteja lá. Aí você tem que obedecer à voz de Deus. O Espírito Santo diz, Paulo, ó, cadeias e tribulações em Jerusalém. Se você for olhar lá no capítulo 20 adiante, você vai, no capítulo 23 adiante, você já vai ver Paulo sendo preso. Por quê? O Espírito Santo avisou a Paulo. E isso impediu de Paulo avançar? De Paulo ir a Jerusalém para pregar? Não. Isso não impediu. E aí o Senhor Jesus fala ao coração de Paulo. Mas Paulo sabia o que era depender. No capítulo 16 de Atos, o que acontece com Paulo? Paulo quer ir para onde? Quer ir com a Anitta para a Ásia lá. Não quer ir para Guiné-Bissau. Mas aí o Espírito Santo diz, não, Paulo, não vai para a Ásia, Paulo. Aí Paulo diz, não, você não é para a Ásia, eu vou para Bitínia. Ou para o Japão, né? Não, Paulo, não é para Bitínia. Espera, Paulo, eu vou te mostrar a direção certa. Dependa de mim, Paulo. E aí, Paulo sonha o varão macedônico, dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, nós precisamos depender de Deus. Diante das situações adversas, diante da nossa vontade. Porque às vezes a nossa vontade quer imperar. Nós temos um desejo, um sonho, e aí a gente quer ir por esse caminho, porque é isso. Será, como a Neto falou, você tem convicção, consciência de que essa é a vontade de Deus para a sua vida? Nós temos que ter essa consciência de que Deus está nos dirigindo, nos levando a tal lugar, que aí você permanece e você frutifica. Caso contrário, não. Você volta para casa. Então nós temos que ter essa determinação. Eu, quando saí do pastorado local e vir para além, para trabalhar no campo transcultural, eu não ia para Guiné-Bissau de imediato. O meu desejo era outro. Ir lá para o coração da África. O Chad. É bem no coração da África. E lá o calor é maior que Guiné-Bissau. O Sérgio ia cansar se fosse me visitar no Chad. Você ia sofrer, rapaz. Então, fiquei orando, buscando. Estava certo, não, eu vou para o Chad. Como eu era solteiro, apareceu até uma menina que já estava no Chad. Pronto, deve ser essa. Pronto. E não era, irmãos. Nem era ela e nem era o Chad.
E aí Deus mostrou a Guiné-Bissau e eu fui para a Guiné-Bissau. A vontade de Deus, ela é a melhor. Nem se preciso estar no meio dos canibais, né? Como o John Patton, creio que vocês conhecem a história. Nem se preciso na cova dos leões, como vocês conhecem a história de Daniel, o testemunho. O importante é ser dirigido e estar no lugar que Deus quer que estejamos. Agora, para isso, nós temos que passar por um processo de renúncia, de abnegação, de calar o nosso coração para ouvir a voz de Deus. Aí Paulo ouve essa direção do Espírito Santo, que lhe espera, são cadeias e tribulações. Aí ele diz, olha, nada é precioso para mim, nem a minha própria vida é preciosa. Ele renuncia então e coloca o Evangelho acima dos seus interesses, ou melhor, acima da sua própria vida. Este Evangelho eu tenho convicção de que Deus me chamou. Eu estou comprometido com Ele, eu dependo de Deus, por isso o Evangelho está acima de qualquer coisa para mim. Se eu pudesse dizer hoje, nós poderíamos dizer que o Evangelho está acima de Net e de Alex. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer. Pelo Evangelho, por Deus. E aí a gente tem que separar bem ministério e Evangelho. Sabe, irmãos? Ministério é uma coisa. Ministério está depois da família, mas Deus não. O Evangelho não, a essência não. Se você for solteiro, vá. E se você estiver no campo e aí houver uma perseguição e disser, negue ou mate seu filho, não negue. Isso lá em casa já está tudo resolvido. Ninguém nega ninguém. Ninguém nega ninguém. Ninguém nega ninguém. Morre por amor a Deus. Aí já está resolvido. Acho importante colocar isso no contrato de casamento. Né? É importante ter Eu isso. acho. Em casa já está resolvido. Temos que colocar o Evangelho, o Senhor, acima de tudo. Ninguém nega ninguém. Irmãos, nós precisamos disso para realizarmos um grande ministério. Sermos fiéis ao Evangelho. Sermos fiéis ao Senhor. Vocês conhecem a história de Perpétua? Conhecemos da história? É, a primeira cristã. Nós passamos um vídeo no nosso trabalho, lembra, gente? Não, né? Muito distante. Que hoje é uma santa da igreja, tem um dia da católica, da igreja católica. E o testemunho de Perpétua é muito forte para mim. Esses dias está muito aceso na minha mente, não sei o porquê, mas Perpétua, ela tinha uns dizem 20 anos, outros dizem 22 anos. Ela foi presa junto com sua empregada chamada Felicidade, no momento em que o rei Sétimo Severo publicou um decreto de que todos os cidadãos deveriam oferecer sacrifício aos deuses romanos e também ao imperador. E assim, elas desobedeceram aquele decreto, foram presas. Com ela, mais 3 amigos também foram presos. Perpétua estava na prisão, ela era uma jovem nobre da alta sociedade romana, porém, ela tinha desobedecido e a lei era para todos. Assim, ela estava presa, o pai dela tentou fazê-la voltar atrás daquela decisão e Perpétua não volta atrás. Porém, o maior questionamento do seu pai era porque ela estava grávida. E aí o pai dela tinha colocado diante dela, Perpétua, se não por você ou por mim, mas pelo seu filho, o que será do seu filho? Perpétua nem por um pouco titubeou, permaneceu firme e disse que não ia oferecer sacrifício aos deuses romanos. Seu pai, outros dizem que ele foi surrado porque não conseguiu convencer a sua filha de oferecer sacrifícios aos deuses romanos. Perpétua estava na prisão e ela pediu uma coisa ao Senhor. Um dia antes da sua ida para a arena, ela deu à luz a criança. E no dia 7 de março de 203 ela é condenada. Naquele dia ela amamentou seu filho e entregou na mão de uma amiga cristã para cuidar do seu filho. Os seus amigos já tinham sido levados para a arena
Mas ela e a sua companheira, chamada Felicidade, estavam indo para o caminho da arena naquele momento. Ela se negou a vestir as roupas festivais, que eram roupas que indicavam que ela estava sendo uma oferta aos deuses romanos. Vai de novo. Pega lá. Ela se negou a vestir as vestes e foi seminua para a arena. E ali uns dizem uma vaca, outros dizem uma bezerra selvagem. Foi de encontro com Perpétua, acertou Perpétua, ela caiu, outra, aí depois foi em direção à Felicidade. Também acertou Felicidade. Perpétua voltou a si, tentou ajudar a Felicidade, porém diz a história que dela jorrava leite, porque tinha amamentado seu filho um dia antes. E a multidão estava exaltada e pediu a morte dela em público pelos gladiadores. E assim elas foram mortas. Mas nem por um pouco negaram a fé em Cristo Jesus. Então, a gente tem que ser firme, prontos a renunciar até a nossa própria vida por amor ao Evangelho. Porque quando nós fazemos isso, conclusão, nós podemos dizer como Paulo, no versículo 26 e 27. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Amém. Você pode chegar em casa, dormir tranquilamente, na certeza de que cumpriu com aquilo que Deus te mandou para fazer. Que Deus nos abençoe, para que tenhamos um ministério frutífero, na convicção de que Deus nos chamou, comprometidos com o Evangelho e dependentes da vontade de Deus. Amém? Amém.